A paz e a graça, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, você inscrito, quero trazer mais uma revelação, porque tudo aquilo que Deus revela a alguém nessa terra é para ser compartilhado e ensinado, porque muitos não sabem da ciência de Deus, e ai de mim se eu não divulgar, se eu não semear a verdade às pessoas que querem aprender, que querem saber dos seus questionamentos. Eu quero falar aqui sobre o arrebatamento de crianças, como será? Qual é a ciência deste assunto? E o Espírito Santo, mais uma vez, me dirige para falar. No livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 14, tem um título que diz: Jesus abençoa os meninos, ou Jesus abençoa as crianças. E ele deu aqui, fez uma declaração que nós temos que saber desse discernimento para nós passarmos por nossos filhos, os nossos netos, para que eles venham ser felizes quando tiverem a idade de discernir o que é o certo e o que é o errado. Está escrito: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Temos que saber por que buscar respostas em Deus, para saber o porquê que Ele falou isso. E temos que receber o discernimento para não errarmos nessas questões. No livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 19, está escrito: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Também temos que saber o discernimento dessa palavra. Em primeiro lugar, por que ele se refere a crianças que são dignas do reino dos céus? Porque crianças são criaturas puras, sem pecados. Depende de seus pais em 3 itens principais. Depende de seus pais moralmente. Depende de seus pais materialmente, mas também espiritualmente, em saber os caminhos que devem seguir, e isso é responsabilidade dos seus pais. Mas infelizmente muitos pais irresponsáveis colocam filho no mundo e fazem os seus caprichos, deixam fazer o que querem, e aí o resultado é catástrofe. É ruim, porque crianças até a adolescência não sabem o que fazem, e na lei de Deus, como nos homens, enquanto um jovem, uma vida for criança, for de menor pela lei dos homens e pela lei de Deus,
será responsabilizado porque não sabem o que fazem. Por isso que no mundo muitos adolescentes se precipitam em engravidar e muitos pais e mães ensinam seus filhos que sexo pode fazer qualquer hora, com qualquer um, em qualquer idade, e escolher também a sua sexualidade. Mas a responsabilidade dos pais. Agora vamos para outro discernimento que está em Mateus 24:19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? No arrebatamento, ai das grávidas. Porque o filho que está dentro do ventre de uma mulher tem uma alma, e a mãe tem uma alma. Eles jamais seguirão, serão arrebatados juntos, o filho na barriga da mulher, porque são almas individuais. E se a mãe não estiver bem com Deus, mesmo que esteja, o filho será arrebatado, tirado, tomado da barriga da mãe, porque é assim e é esse o discernimento dessa palavra. Eu trago para você. Por isso ele diz: ai das grávidas e das que amamentarem. Em muitos casos acontecerá da mãe ver, estar contemplando o filho sendo amamentado e desaparecer do seu colo, porque será arrebatado e a mãe verá ele desaparecer, porque o Senhor tomou, porque Ele é santo, Ele é puro, a criança é pura, a criatura mais pura que existe em meio aos seres humanos. Por isso que diz em Provérbios capítulo 22, no verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer ou quando envelhecer, não se desviará dele. É função nossa, pais, educar a criança em todos os sentidos, mas tendo como base o temor a Deus e a sua palavra. Então, enquanto uma criança não cresce e toma a direção, recebe o livre-arbítrio, porque ele passa a conhecer o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. E nós vemos muitos se perderem porque não estão dentro dessa palavra. Seus pais nem temer a Deus temem. E os pais são espelhos dos filhos. E é a nossa função, porque até a adolescência muitos estão fazendo o que pensam, o que gostam, mas não sabem o que fazem. E muitos pais estão criando seus netos por irresponsabilidade deles mesmos, por não ensinar o caminho da verdade, o caminho direito. Aí você deve estar perguntando: mas meu irmão, eu criei os meus filhos seguindo essa palavra, mas eles se desviaram. Deus tem um recado para você. Você que está talvez se culpando porque o teu filho ou tua filha enveredou por caminhos errados,
mesmo você ensinando o caminho da verdade, de como deve agir em meio à sociedade, temendo a Deus, mas tomaram os caminhos errados e desobedeceram os mandamentos, os preceitos de Deus e os conselhos dos pais. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 20, que tem um recado para você. Você não tem que estar se preocupando. Se você não ensinou, você tenta resgatar esse filho, essa filha, mas se ela não quiser, a Bíblia diz assim para você, Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ele passará a ser responsável pelas suas atitudes, porque a salvação ela é individual e pessoal. Você não pode pagar pelos pecados do teu filho ou da tua filha, mas ele é ou ela é responsável pelas suas atitudes diante de Deus. Você fez a sua parte. Não querem? Então ela vai pagar preço pela sua impiedade. É isso que eu trago, esse discernimento, essa revelação no dia de hoje para você. Fica na paz e na graça, pensa bem e faça ainda alguma coisa, talvez possa ser ter tempo de você resgatar o teu filho, a tua filha. Não sei que situação você que me ouve está. E se você não está agindo assim, haja, porque só existe um caminho. E você não pode deixar teus filhos fazerem, enquanto pequenos, enquanto dependentes de você, fazer o que querem, porque eles não sabem o que estão fazendo. Fica na paz e na graça. Que Jesus te abençoe e te dirija. Amém.